Fala, galera do CELS, tranquilidade? Bom, quem fala com vocês é o professor Lucas, professor de matemática, e hoje a gente vai estar entrando num novo capítulo, que é o dos números decimais, ok? Então, o que acontece aqui com os números decimais? Bom, a origem dos números decimais são das frações decimais. Não sei se vocês se lembram das frações decimais, mas são aquelas frações em que o denominador é 10, o denominador é 100, o denominador é 1000 e por aí vai. São as frações que se originam nas potências do 10, ok? E como é que é a estrutura do número decimal? O número decimal, ele possui uma parte inteira e uma parte decimal. E essa parte é separada aqui por vírgula. Então, eu tenho um número aqui, 8,6. A gente chama isso aqui de 8 inteiros e 6 décimos, ok? Então, a parte inteira vem antes da vírgula. A vírgula separa as duas partes e a parte que vem depois da vírgula a gente chama de parte decimal. Tá bom? Vamos aqui aprender como é que a gente transforma um número fracionário num número decimal. Então, primeiro de tudo, o número fracionário está aqui bonitinho na forma aqui de fração decimal. 8 décimos, 25 décimos, 75 milésimos e 8.230 centésimos. Esses são os nossos 4 casos, ok? Como é que a gente transforma um número fracionário em decimal? Primeiro de tudo, a gente vai escrever o número. Então, a gente vai escrever o nosso numerador. Meu numerador aqui é o 8. Então, eu vou escrever o 8 aqui. Ok? A segunda parte importante é, a gente vai olhar para o número de zeros no nosso denominador. Tem um zero. A gente chama isso aqui de 8 décimos. Então, o nosso número decimal ele vai ter apenas uma casa decimal. As casas decimais vão estar relacionadas com o número de zeros. Então, se eu tenho 8 décimos, vai ter uma casinha decimal só. Minha vírgula que estava aqui, ela vai ficar aqui. Eu tenho uma casa decimal. E aí, nesse caso, eu vou completar aqui com o zero. Ok? Para indicar que meu número ele não tem nenhuma parte inteira. Então, a gente fala que esse número aqui, 8 décimos, ele é escrito dessa maneira. Uma casa decimal, porque tem apenas um zerinho. Ok? Aqui, para o segundo exemplo, 25 décimos. A gente vai fazer a mesma coisa. Escreve o número. Escreve o nosso numerador. 25. Quantos zeros tem? Tem um zero só? Então, o nosso número vai ter uma casa decimal. Então, a gente coloca aqui a vírgula de maneira em que tem apenas uma casa decimal. Então, esse número aqui, a gente pode chamar de 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos. Ok? Parte inteira, parte decimal. Vamos aqui para o próximo. 75 milésimos. Esse aqui vai ser doideira. Então, vou escrever aqui o número. Vou escrever aqui o meu numerador. 75. Agora eu vou olhar o número de zeros. Aqui que está no meu denominador. Tem 3 zeros. Ih, cara. Então tem que ter 3 casas decimais. Então, aqui eu teria 2 casas. Desculpa, aqui eu teria 2 casas. Aqui eu teria uma. Está precisando aqui completar com alguma coisa. Então, nesse caso, eu vou colocar mais um zero. E aí eu vou posicionar minha vírgula. Pronto. Agora eu tenho 3 casas decimais de acordo com o número de zeros. Beleza? Agora, como ele não tem mais nenhuma parte inteira, vou completar com outro zero aqui. Então, toda vez que vocês precisarem completar casas decimais, vocês coloquem o zero, tá bom? Para ficar algo coerente. Então, se a gente fosse falar de fração, a gente chamaria esse número de 75 milésimos. Então, 3 zeros, 3 casas decimais, 75 milésimos, ok? Vamos passar para o próximo exemplo. A gente faz a mesma coisa que a gente fez com todos os outros. Escreve o numerador. 8, 2, 3, 0. 8.230. Beleza, escrevemos o numerador. Aqui, agora a gente olha o denominador. O denominador tem quantos zeros? Tem 2 zerinhos. Então, o nosso número tem que ter 2 casas decimais. 1, 2, coloca o número aqui. Pronto. Isso aqui seria 8.230 centésimos, ou poderia ser 82 inteiros e 30 centésimos. Ou a gente poderia também chamar de 82,30, tá bom? O número decimal ele tem várias nomenclaturas, ok? Vamos agora ver como é que a gente transforma um número decimal em fração. Então aqui eu tenho
uns exemplos, tá? 0,7, ou seja, 7 décimos. Para a gente transformar um número decimal em fração é muito simples. É muito mais fácil a maneira em que a gente lê o número. A maneira que a gente lê o número vai indicar como é que a gente escreve esse número em fração. Então, ó, posso falar 0,7 ou, como eu ensinei antes, 7 décimos. Eu sei que tem uma casinha, então a gente vai chamar esse número de décimos. Se é décimo, bom, o que vai para o nosso denominador? É o 10, né? E agora o que a gente faz? A gente escreve justamente o número aqui no numerador. Qual é o número que eu tenho? Eu tenho um 7, né? Então, 7 décimos. Transformei esse número decimal em fração. Vamos aqui ver o 88 aqui. Então, ó, 0,88, como ele tem duas casas depois da vírgula, a gente chama ele de 88 centésimos. Então, ó, se é centésimos, o que a gente faz? A gente escreve sobre 100. Beleza, e agora o que a gente escreve? A gente escreve o número que estava ali. Então a gente escreveu 88. Ok? Então, ó, vamos para o próximo exemplo ali. 2,25, ou 2 inteiros e 25 centésimos. Isso aqui é legal, ó. A gente pode escrever de duas maneiras. Ou a gente pode escrever como uma fração, ou a gente pode escrever como um número misto. Lembrando que o número misto é aquele que mistura um número inteiro com uma fração. Então, primeiro, vamos escrever em fração para a gente fixar a maneira de escrever, de transformar direito em fração. Então, ó, quantas casas tem depois da vírgula? Tem duas. Quantos zeros tem que ter no denominador? Também tem que ter 2 zeros. Então, vou botar aqui 1 zero, 2 zeros. E agora o que a gente faz? Pega um número e escreve no numerador. 225. Como é que seria outra maneira de representar esse número aqui? Ou seja, como é que a gente representaria ele por número misto? É justamente pensando na forma em que a gente lê o número. Então isso aqui seria 2 inteiros e 25 centésimos. O que a gente escreveria? 2 inteiros e 25 centésimos. A gente escreveria ele na forma de número misto, ok? Tem essas duas maneiras de vocês representarem. Considera a parte inteira do número decimal como parte inteira e escreve só o que vem depois da vírgula com fração. Então, ó, vamos ver o próximo aqui. 882,3. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma só. Então, quantos zeros tem que ter no denominador? 1. Vou botar aqui um zerinho. E aí o que a gente faz? Escreve o número inteiro no numerador. 8, 8, 2, 3. Isso aqui seria a maneira de escrever o número todo como fração. Ou a gente pode escrever ele como número misto, que é considerar a parte inteira e a parte decimal. Qual é a parte inteira aqui? É o 882. Então eu vou escrever aqui 882. E agora eu vou escrever a parte aqui decimal como fração. Isso aqui é 3 décimos. Então eu escrevo aqui 3 décimos. Pronto, escrevi em forma de número misto. E essas duas maneiras aqui de vocês escrever. Mas podem falar assim, professor, às vezes eu vou ter dificuldade porque nem sempre eu vou encontrar as frações decimais aqui bonitinhas, nem sempre eu vou encontrar um denominador 100, um denominador 10. Como é que eu faço com essas outras frações? Então, ó, a dica para vocês é o seguinte, eu vou pegar aqui um exemplo de uma fração que não é decimal. 3/5. Aqui, ó, não tem no denominador nem 10, nem 1000, nem nada desse tipo. O que a gente tem que fazer é encontrar uma fração equivalente. A gente tem que arrumar um jeito desse denominador aqui, ó, ficar numa fração decimal. Então eu vou pensar num número que eu posso multiplicar o 5 para eu chegar num decimal. Eu sei que se eu pegar o 5 e multiplicar por 2, ele vai dar 10, né? Então, ó, eu vou pegar esse 5 e vou multiplicar por 2. Se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer em cima também, para a fração se manter a mesma. Então, ó, beleza. Quanto que é 5 vezes 2? 5 vezes 2? 10. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Pronto, transformei em fração decimal. Agora eu escrevo em número decimal. Quantos zeros tem? 1. Então aqui, ó, tem que ter uma casa decimal. 6 décimos, 0,6. Se fosse, por exemplo, deixa eu pensar aqui,
Vou botar aqui 75 sobre 25. Aqui fica mais difícil chegar no 10, mas fica fácil chegar no 100. E o 100 também é fração decimal. Então, se eu multiplicar o 25 por 4, eu chego no 100. Se eu multiplicar o 75 por 4, fica 150. Opa! Fica 300. Então, aqui vai ficar 300 sobre 100. A gente pode escrever aqui, como se fosse 300 centésimos. Então, quantas casas tem que ter decimais? Tem 2 zeros, então 2 casas. Escreve aqui. Quantas casas que são? 2. E olha só que legal. Ficou como se fosse o 3, mas a gente poderia falar também como 300 centésimos. Enfim, essa aqui é a nossa aulinha sobre transformação de decimal para fração. A origem dos números decimais estão detalhadinhos lá naquele PDF que eu mandei para vocês. Está lá no Google Classroom, o material. Está contando a história, está contando a origem, tudo bonitinho. Aqui eu foquei mais em explicar como a gente realiza as transformações, tá bom? Então é isso, estudem. Até semana que vem.